Primeira carta de João, vamos fazer a leitura, no capítulo 2, dos versos 12 ao verso 14. Essa é a sexta pregação, irmãos, dessa série da primeira carta de João, onde nós temos aqui os conhecimentos básicos e essenciais também do cristianismo, irmãos, da nossa religião, aquilo que nós temos crido, nosso Senhor. E aqui o apóstolo João escreve essa carta para os nossos irmãos da Ásia Menor, os irmãos do primeiro século. Se os irmãos acharam, vamos fazer a leitura. Primeira carta de João, capítulo 2, no verso 12. Diz assim, o texto da perícope é um título bem lindo de se ler, né? A vitória sobre o maligno. Vamos ler o que diz no texto, no versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Fechem os olhos, curvem suas cabeças. Pai Santo, Criador eterno, Deus de toda bondade, toda misericórdia. Na Tua presença santa, Senhor, nós nos encontramos, Senhor, com os nossos corações prostrados, humilhados diante de Ti. Queremos, Senhor, Te rogar que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos aceite na Tua presença, não por aquilo que nós somos ou que nós fazemos, mas inteiramente e somente pela obra de Cristo, nós Te rogamos que o Senhor nos aceite, Pai. Pelos méritos do nosso Salvador, nós chegamos a Ti, Senhor. Nós Te rogamos que o Senhor nos aceite na Sua presença santa. Queremos Te rogar, Senhor, Sua misericórdia, porque nós estamos diante da Tua palavra, a verdade, Senhor, única, absoluta, Senhor Deus. Nós queremos Te rogar que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos, nossa mente, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração, Senhor. Usa de mim, Senhor, como instrumento para o crescimento dos Teus filhos aqui, Senhor, da mesma forma que também irei crescer junto com os Teus filhos, Pai. Que eles possam ter toda a atenção, Senhor. Ajude as mamães, os papais também a terem atenção na Tua palavra, no qual o Senhor já foi lido e agora vai ser exortada, Senhor Deus, vai ser explicada. Nós Te rogamos, Senhor, que nós não venhamos ficar somente com conhecimento intelectual, Senhor, conforme a gente já tem escutado sobre essa carta, mas que nós venhamos colocar em prática, Senhor, assim como o Senhor já tem nos exortado. Então nós Te rogamos que o Senhor nos dê a atenção necessária nessa noite, para que nós possamos viver esse momento para a Sua glória e depois praticá-lo também para a Sua glória. É isso que Te rogamos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, até agora, nessa primeira carta de João, nós ouvimos muitas orientações que o apóstolo João, ele deu à igreja no primeiro século, né? A igreja da Ásia Menor, a igreja especificamente de Éfeso e depois toda a região ali. Essas orientações são para todos esses nossos irmãos que estavam sobre o ataque do falso ensino dos gnósticos, que a gente já tem falado, na verdade é a grande luta que nós temos nessa carta. Os gnósticos que o apóstolo João, irmãos, ele combate, são aqueles que saíram do meio da igreja. Então eles eram, vejam só, eles eram pessoas que estavam no meio da igreja, ouviram a mensagem dos apóstolos, só que em algum momento da vida deles, eles acreditaram em outras coisas, eles deram ouvidos a outras coisas, outros ensinos, e aí eles acabaram falando que o verdadeiro conhecimento de Deus
O verdadeiro conhecimento era um intelectual, aquele onde você, através da sua mente, você teria a concepção e o contato com o verdadeiro Deus. Eles chamam isso de gnosis, né, o conhecimento. Ele é um conhecimento intelectual, puramente intelectual, e isso era o suficiente, segundo os gnósticos que o apóstolo João estava combatendo, era o suficiente para estar conectado com Deus, para ter comunhão com o Criador. Então vejamos, aqui ele está falando de um conhecimento intelectual. Eles acreditavam muito que aquilo que eles recebiam de orientações de outros mestres ou de filosofias que estavam em vigor naquela época era o suficiente para você ter contato com Deus. Diante desse falso ensino, então, irmãos, o apóstolo João escreve essa carta e nessa carta ele nos traz meios para que nós possamos identificar essas heresias, para que aqueles cristãos, nós também, nós não venhamos cair nesses ensinos e também para que nós não tenhamos comunhão com esses que se dizem irmãos, só que ficam ensinando coisas erradas, é totalmente contrário à mensagem de Cristo e também dos apóstolos, certo? Então, só para que nós possamos entender nesse sermão de hoje, até agora, irmãos, nós vimos 2 testes que o apóstolo João, ele discorreu, explicou, ensinou os nossos irmãos do primeiro século. Os 2 testes que foram aplicados, o primeiro foi o teste moral, que nós podemos identificar, que nós ouvimos, na verdade, né, do capítulo 1, do versículo 5, até o capítulo 2, do versículo 6. Então, aqui, João ele apresenta o teste moral. Onde que nós ouvimos que o verdadeiro cristão, ele é obediente à palavra de Deus. No versículo 6 é onde está a chave ali do ensino de João sobre o teste moral, para que os cristãos aplicassem isso e eles identificassem os falsos mestres e também eles fossem alertados e também precavidos de não fazer os mesmos erros que eles. Então nós ouvimos que o verdadeiro cristão, ele é obediente à palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ser obedientes, sim, à palavra de Deus, mas também sabemos que nós não vamos conseguir cumpri-la totalmente, na integralidade, 100%, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós somos pecadores, todos nós aqui somos pecadores, desde esse que está aqui exortando a vocês que estão ouvindo, todos são pecadores. Mas o verdadeiro cristão, ele é um pecador que odeia o seu pecado, assim como nós ouvimos na oração, agora no culto. O pecador convertido, o pecador verdadeiro cristão, ele odeia o seu pecado. E diante de uma queda, diante dos vacilos que todos nós estamos sujeitos, ele busca o mais rápido possível estar em comunhão com o seu Pai novamente, em comunhão com o seu Criador, no qual nós confessamos o nosso pecado e suplicamos o seu perdão. Então, esse é o verdadeiro cristão, onde ele é obediente à palavra de Deus. Ele vai cair, todos nós vamos cair, mais cedo ou mais tarde, porque nós não somos perfeitos. Sempre vamos buscar uma melhora. Porém, o verdadeiro cristão, ele odeia esse pecado. Ele não se sente... tem uma frase muito importante nessa noite, que você já falou bastante isso. Quando nós falamos assim, que nós conhecemos o nosso Salvador e nós pecamos, nós falamos assim, com Cristo nunca mais pequei em paz. Né? Com Cristo não pecamos em paz. Que anteriormente isso era muito tranquilo, a gente nem sabia o que era pecado, para nós era tudo normal. Né? Mas o verdadeiro cristão, ele é obediente à palavra de Deus e, consequentemente, ele vai odiar todos os seus atos, onde vai contrário ao nosso Deus, ao contrário à sua palavra. E nós vimos também, irmãos, no início do capítulo 2, que é somente através de Jesus Cristo, esse cristão verdadeiro que odeia o seu pecado, ele vai ter o seu perdão. Porque esse verdadeiro cristão, ele crê verdadeiramente no sangue do Cordeiro, no qual esse sangue expiou plenamente todos os seus pecados, completamente. Então, ele sabe que através de Cristo ele tem um perdão, mesmo que pecador, mesmo que um poço de miséria, ele ainda tem perdão somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda prova, essa é a primeira prova, a prova da obediência. E nós vimos no último sermão, irmãos, a segunda prova, ou o segundo teste, que o apóstolo João aplica, que é o teste do amor, que nós ouvimos no sermão do culto passado. Nós vimos que o verdadeiro cristão, segundo esse teste do amor aí, ele ama o seu irmão na provisão daquilo que ele necessita. Ou seja, ele não é indiferente com aquilo que o seu irmão sofre, ele sofre junto. Ele vai fazer o que for possível para ajudar esse filho de Deus. Então, o cristão verdadeiro,
Ele faz isso porque ele reconhece o favor imerecido que ele recebeu de Deus. Ele compartilha o amor que ele recebeu de Cristo com seus irmãos. Esse é o teste do amor. Ele vai compartilhar aquilo que ele recebeu de forma de favor, um favor imerecido, de forma imerecida, com aqueles que estão junto com ele na caminhada cristã, né? Na caminhada cristã, vamos dizer assim. Então isso é a graça de Deus no coração de um pecador. 2 testes foram escutados, foram lidos e escutados aqui nessa primeira carta de João. O primeiro, o teste moral, que é a obediência do cristão, e o segundo, que foi no culto passado que nós ouvimos no sermão, que é o teste social, que é o amor do cristão para o seu próximo. Os testes, irmãos, agora, mediante esses 2 testes que nós sabemos, que nós já ouvimos, o teste moral e social, o apóstolo João, ele traz nessa carta, tem mais alguns testes que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir esses mesmos testes aplicados de forma mais profunda nos demais capítulos, principalmente o teste do amor, que é o teste social que ele fala aqui. Nos outros capítulos, no 3º e no 4º, nós vamos ver mais amplamente isso. Só que pode causar um efeito contrário a esses 2 testes que nós ouvimos até agora. Por quê? O apóstolo João, ele exorta a igreja para eles tomarem cuidado com os gnósticos, com o ensino deles. E aí esse teste moral, questão da obediência, se nós não tivermos a mente naquilo que o apóstolo João e os demais apóstolos ensinam, que é a questão de que você, mesmo sendo um pecador, você recebe o perdão em Cristo, ou que você, mesmo nos seus deslizes, às vezes você poderia ter ajudado um irmão teu mais no momento, pelos deslizes, pela fraqueza nossa, a gente acaba não fazendo isso. Isso pode causar um efeito contrário no nosso coração, onde nós podemos começar a pensar que, nossa, eu acho que eu não sou um cristão, não. Porque, rapaz, é difícil obedecer a palavra de Deus, eu peco constantemente, ou eu agora estou dando conta que semana passada o irmão Joãozinho lá estava passando e eu não ajudei ele. Ah, Senhor, eu acho que eu sou desviado. Eu acho que eu não estou no caminho correto, não. E aí, irmãos, o apóstolo João, ele traz nesses versículos, do versículo 12 que nós lemos até o versículo 14, uma palavra para que fortaleça esses cristãos que ele estava orientando até agora, sobre os testes, para que eles possam ser encorajados e não venham se desanimar, não venham se ficar acuados e totalmente pensando que agora eu não tenho mais salvação, ou perdi minha salvação, ou eu nunca conhecia Jesus verdadeiramente. O que o João faz, irmãos? João, ele era o único apóstolo vivo na época, ele já era muito de idade, então ele tinha muita experiência em toda a sua caminhada com Cristo, irmãos. Nós não sabemos exatamente quantos anos ele tinha, mas com certeza mais de 80 ele tinha, mais de 80. Que essa carta ela foi escrita, os historiadores eles falam que foi escrita do ano 85 ou até o ano 105 depois de Cristo. Então, João era bem de idade. E como um sábio pastor de almas, né, como os teólogos falam, os comentaristas, ele nesses 3 versículos ele tempera o alcance da sua mensagem com palavras de ânimo e conforto. Então aqui nesses 3 versículos ele interrompe a apresentação dos testes e as provas sociais, prova doutrinária e a prova moral, pelos quais nós reconhecemos o verdadeiro cristianismo, para ele dar uma palavra agora de conforto e encorajamento aos seus leitores, que eram os irmãos do primeiro século e também hoje nós aqui nessa noite. Então, assim como o propósito desse sermão, irmãos, dessa noite, é trazer a vocês, todos vocês aqui, e também a mim, uma palavra de encorajamento. Antes de nós entrarmos nesses três versículos, irmãos, destacados, eu quero que os irmãos atentem algumas palavras que nós lemos, e nós vamos passar aqui rapidamente, e eu quero que os irmãos prestem atenção, escutem e também leem, se possível. Primeiro, irmãos, vamos atentar a 3 palavras que o apóstolo escreve nesses 3 versículos. A palavra filhinhos, pais e jovens. Todos os versículos ele menciona uma dessas palavras e no último ele menciona as 3, né? Então, irmãos, nossos irmãos do século passado,
eles têm, dos séculos passados, na verdade, e os que estão vivos ainda, eles têm estudado muito sobre essas palavras, o que elas significam, né? Então, segundo os nossos irmãos, nós podemos entender que se trata de grupos de com idades diferentes. Primeiramente, a gente coloca aqui, ó, filhinhos. Apresenta que é uma criança, não é? Aí quando fala pais, são aqueles de mais idades, e jovens, os jovens mesmo. Por exemplo, poderíamos falar com o Samuel aqui, é um jovem, o irmão Márcio é um pai, assim como muitos de nós aqui, e as nossas criancinhas aqui são os filhinhos. Nós podemos primeiramente entender isso que o apóstolo está escrevendo aqui. Outros apontam que seria na questão do desenvolvimento espiritual da igreja. Por exemplo, seriam aqueles que são recém-convertidos, nesse caso todos nós seríamos filhinhos aqui, né? Todos nós recentemente fomos convertidos, então todos nós seríamos encaixados como filhinhos. Aqueles que já estão um pouco mais, andaram um pouco mais, alguns anos, seriam considerados como jovens na visão do apóstolo. E outros, aqueles que já estão há muito tempo na caminhada, seriam os pais. Essa é uma segunda interpretação que os nossos irmãos dos séculos passados e também atual eles fazem. Mas essas interpretações nós podemos trazer algumas dificuldades no entendimento. A primeira palavra então é a filhinhos. Vamos prestar atenção aqui nesse sentido, irmãos. Ela é usada quando o apóstolo João escreve. Nós já lemos desde o capítulo 1 até agora, ele escrevendo filhinhos, pelo menos em cada perícope umas 2 vezes. Ele diz assim, que os filhinhos... Obrigado. Olha os filhinhos aí, ó, os filhinhos. Então ele diz que os filhinhos, irmãos, o apóstolo João, nós podemos perceber que ele utiliza em toda a sua carta, mas não um específico grupo de pessoas. Ele fala para todos os irmãos, aqueles que são de idades, aqueles que são novinhos, aqueles que são jovens, aqueles que são crianças, aqueles que acabaram de receber o evangelho, ou aqueles que já estão, assim como ele, há décadas e décadas, servindo ao Senhor. Então essa é o sentido que nós temos entendido aqui e que os nossos irmãos, eles têm nos passado. Um dos nossos irmãos que está hoje vivo, o reverendo Augusto Nicodemos, e um que já faleceu na década passada, que é o pastor John Stott, eles relatam, irmãos, que os apóstolos eles utilizam aqueles outros 2 termos, pais e jovens, para destacar alguns aspectos na posição deles no corpo de Cristo, em relação a Cristo. Porém, o que é relatado logo após a cada versículo, assim, ó, tem pais, por exemplo, no versículo 13, está assim, pais, eu vos escrevo, porque conheceis que existe aquele que existe desde o princípio. Então, sempre quando ele chama a atenção daquele que está lendo, por exemplo, pais, filhos e jovens, ele tem uma orientação, ou ele tem uma afirmação ali. Então, todas essas afirmações que nós vemos logo após essas palavras, elas podem ser utilizadas tanto para os filhinhos, por exemplo, aqui, ó, no versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os filhinhos que foram convertidos também conhecem aquele que é desde o princípio. Quem? Nosso Criador, Deus, nosso Salvador, o Espírito Santo. Ele fala assim, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aquele que crê em Cristo, nós vamos entender um pouco mais profundo daqui a pouco, eles também venceram o maligno, seja ele filhinhos, pais ou jovens. Todos passaram por essa etapa, todos venceram o maligno. Nós vamos entender um pouco mais profundo ali. E os filhinhos, no versículo 14, eu vou escrever porque, no versículo 12 já também, porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos ali também, é a mesma coisa que pais, jovens. Todos nós fomos perdoados pelo nome de Cristo, através do nosso Senhor e Salvador. Então aqui, irmãos, essa é a questão de filhinhos, pais, jovens, todos nós podemos conceber agora nesse sermão que ele está direcionando à igreja. Então, todos nós, ele está pegando todos os grupos que possivelmente estariam naquela igreja local, na igreja do primeiro século, e está transmitindo essa palavra para todos. Porque todos esses todos os crentes verdadeiros conheceram a Deus. Todos os crentes verdadeiros, eles venceram o maligno. Todos os crentes verdadeiros, eles conhecem o Pai. E eles receberam também, assim como no versículo 12, o perdão dos seus pecados por causa do nome de Cristo. Essa palavra, então, aponta para o fato de que os cristãos, a palavra filhinhos principalmente,
que os cristãos foram perdoados e feitos filhos de Deus, recebendo o tratamento carinhoso, no caso do apóstolo João aqui, que também era seu pai na fé, como um senhor de idade, bem avançada a idade dele. Então ele trata filhinhos, nós podemos conceber de duas maneiras também. Assim como todos são filhos de Deus, ele fala filhinhos, ele também trata com carinho, com afeto os nossos irmãos do primeiro século, porque ele é um senhor de idade, e ele era o pai na fé. Provavelmente João, como era pastor deles, da igreja de Éfeso e também de toda a região ali, todos o conheciam, porque ele era um apóstolo, o único apóstolo vivo, e também andou com Cristo. Então ele era provavelmente aquele que ensinou a todos, ou aquele que levou a mensagem do evangelho de boas novas para todos aqueles. Então ele era um pai na fé para todos aqueles nossos irmãos. Um outro detalhe também, irmãos, que nós temos que atentar nesse texto, nesses 3 versículos, é sobre o verbo escrever. Vejamos lá, irmãos, no versículo 12, está ali no início. Filhinhos, eu vos escrevo. No versículo 13, pais, eu vos escrevo. No versículo 14, aí muda a palavra, só que é o mesmo verbo. Eu vos escrevi. No versículo 14, na parte B, pais, eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi. E aqui, então, nós temos o tempo verbal modificado. Né? Parece aula de português, né, irmãos? Mas só para a gente entender aqui. A palavra verbo foi modificada 2 vezes. Ela está aqui colocada como parece que o apóstolo João ele estava escrevendo, aí aconteceu alguma coisa, depois ele foi resolver essa coisa, isso que aconteceu, depois voltou e deu uma lida no texto, aparentemente parece assim. No caso do versículo 12, filhinhos, eu vos escrevo. Depois, pais, eu vos escrevo. Jovens, eu vos escrevo. Depois ele saiu resolver, cuidar de algum problema das ovelhas. Aí voltou. Bom, deixa eu continuar. Filhinhos, eu vos escrevi. Ele acabou de escrever aquilo. Então, aparentemente, parece isso que ele está falando, né? Só que aqui, irmãos, o que os nossos irmãos, como o reverendo Augusto Nicodemos e John Stott fala, que essas 2 palavras, ela não tem diferença na compreensão, na interpretação desse texto, tá? E primeiro ele escreve e depois confirma o que escreveu. Quando ele fala, filhinhos, eu vos escrevo. Depois, filhinhos, eu vos escrevi. Simplesmente ele está, primeiramente, escrevendo e depois confirmando o que ele escreveu. Então a sua mensagem que o apóstolo João escreve nesses versos, ela é segura e firme, ele não muda de opinião, é seu testemunho completo e final sobre os nossos irmãos. Então o propósito de João, irmãos, do apóstolo, o único vivo, aquele que foi o discípulo amado, né? O propósito dele era para escrever para os nossos irmãos do primeiro século uma palavra de encorajamento. Eles não podem ficar abalados com as acusações dos falsos mestres, como a gente já escutou nos sermões passados. Então, da mesma forma, eles não podem ficar desesperados diante dos testes que o apóstolo João estava aplicando. Então, ele aplicou os testes para que eles não viessem ser iludidos ou influenciados pelos gnósticos, para que eles não caiam naqueles erros, mas, ao mesmo tempo, depois que João aplica esses testes, eles não podem ficar desesperados com o seguinte pensamento, nossa, e agora? Eu não vou conseguir, aquilo que os gnósticos, aqueles irmãos, possíveis irmãos, estão ensinando, eu sei que é errado porque o apóstolo João fala, mas aquilo que o apóstolo João está falando, meu Deus, é muito, eu não consigo. Então, João, ele escreve esses versículos justamente para isso. E nós, como nós já ouvimos esses sermões passados, a gente pode pensar também, será que eu consigo obedecer esses ensinamentos, esses mandamentos? Por mais que a gente já exortou e nós tivemos aplicações nos sermões passados. Mas ainda assim nós podemos, mediante a leitura, mediante o que nós ouvimos, a criar essas barreiras também no nosso coração. Só que, diante desse possível pensamento, eu quero trazer para os irmãos 3 pontos que Deus, pela sua palavra, Ele nos encoraja e nos dá ânimo para que nós possamos vencer esses pensamentos e assim termos coragem para continuar nossa caminhada com Cristo. O primeiro ponto, irmãos, é no versículo 12. O cristão, ele tem perdão em Cristo Jesus. Vejamos o versículo 12, eu vou ler para os irmãos. Está assim, Filhinhos, eu vos escrevo agora, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Vejamos, irmãos, aqueles que creem no Senhor Jesus, eles já estão perdoados. Seus pecados já foram cancelados. Eles já estão limpos.
Olha que interessante, essa palavra perdoado aqui, irmãos, no grego, ela é a palavra apheontai. Ela indica que os pecados foram e permanecem perdoados. E uma coisa que a gente já ouviu, e eu também gosto de falar de vez em quando, quando nós estamos com os nossos irmãos, é que Cristo, ele perdoou os nossos pecados passados e os futuros também. Em Cristo nós já recebemos o perdão desses pecados. Pecados que ainda nós nem concebemos ainda, mas futuramente vamos conceber. Porque somos pecadores, nós não vamos se desvencilhar dos nossos pecados. Mas cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar isso. Nós vamos pecar, mas em Cristo a gente já tem perdão. Já temos perdão. Isso, irmãos, não é por causa de um conhecimento intelectual ou, como a gente já conhece, experiências místicas. Nós não somos perdoados porque, assim como os gnósticos, eles tinham autoconhecimento, eles falavam que eram conhecedores da verdadeira verdade, eles eram conhecedores da verdade, eles tinham todo o conhecimento necessário e eles já diziam que tinham acesso a Deus. Então, já eram tranquilos, não precisavam de perdão, que já tinha contato com o Pai, né? Ou eles não eram perdoados também por causa das experiências que eles tinham. Porque naquela época também havia muitos rituais pagões, onde tinha muito misticismo, experiências onde eles eram também, eles criam muito emoções. Parece que é algo que a gente já conhece, né? Muitas emoções. Eles queriam conhecer algo, experiências esotéricas, místicas, vamos dizer assim. Então, não era isso que perdoava, não era isso que perdoou, não é isso que vai perdoar, irmãos. Isso que os falsos mestres ensinam, irmão, era totalmente contrário à palavra, era totalmente contrário aos ensinos dos apóstolos. Nós fomos perdoados e seremos perdoados, irmãos. Já somos perdoados, na verdade, né? Mas falando no futuro, no pecado que possivelmente ainda vamos fazer, nós já somos perdoados por causa do nome de Cristo, assim como fala na parte B do versículo. Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, irmãos, nós somos perdoados pela obra que Cristo fez na cruz. Parece que isso aqui é uma coisa que a gente já ouviu muito, né? Nós já ouvimos várias vezes, mas sempre nós temos que ouvir diante do nosso pecado. Porque é isso que nos dá ânimo, coragem. Porque muitas das vezes nós confessamos Cristo, mas nós não temos a força necessária, porque Ele já nos deu o perdão, mas a gente muitas vezes rejeita esse perdão. Confessamos Cristo, mas temos perdão nele e acabamos ficando desanimados. Irmãos, todos nós aqui, mediante o seu pecado, seja ele qual for, em Cristo você tem perdão. As consequências, elas não serão tiradas, mas saiba que em Cristo você já está perdoado. Então, irmãos, o perdão ele não é merecimento nosso, ele é merecimento de Cristo. Olha só que impactante, irmãos. Nós não alcançamos pelas nossas obras, pelo aquilo que nós fazemos, mas inteiramente pela obra de Cristo na cruz. Ele não é um troféu que merecemos, mas uma graça que não merecemos. É exatamente isso. O apóstolo diz, irmãos, que nós temos perdão pelo nome de Jesus. E aqui é interessante que nós podemos usar o nome de Jesus como amuleto, né? Então, em nome de Jesus eu tenho perdão, né? Quando ele fala o nome de Jesus, ele não está dando um poder mágico para um nome. O nome de uma pessoa no mundo bíblico, irmãos, isso muitos historiadores falam, teólogos também, ele geralmente se refere à própria pessoa. Então, quando o apóstolo João fala assim, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, ele está falando inteiramente da pessoa de Cristo, certo? Da pessoa de Jesus. Então, assim, o perdão de pecados, ele é concedido por causa do nome de Jesus, ou seja, isso é, por causa do próprio Jesus. Nós somos perdoados por causa de toda a obra de Jesus, ao se encarnar, sofrer, morrer na cruz e ressuscitar. Nós somos plenamente perdoados na obra de Cristo, o nosso Salvador. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Nós temos perdão no nosso Salvador. Independente do pecado que você faça, você sofrerá as consequências, isso é óbvio. Mas em Cristo nós temos perdão. O segundo ponto, irmãos, que eu quero trazer nessa noite, é que o verdadeiro cristão, ele tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Então ele nos encoraja, que você que confessa Cristo como seu Salvador, você tem o conhecimento de Deus verdadeiro, contrário aos gnósticos, que eles diziam, batiam no peito e falavam que tinham. Então os falsos mestres, lembrando, aqueles que estavam no meio da igreja e ascenderam falando falsos ensinamentos, eles diziam que eram os detentores do verdadeiro conhecimento de Deus,
se eles se engrandeciam por causa disso. Porém, o apóstolo João, como nós já estamos vendo nessa carta, ele escreve aos crentes para mostrar-lhes que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele não é um privilégio dos gnósticos, mas sim desses que confessam Cristo. Então, aqueles que batiam no peito, falavam, não, eu conheço o verdadeiro Deus. Só que era uma coisa muito de boca, era uma coisa muito teórica, uma coisa muito intelectual. Ele fala muito de Deus, mas ao mesmo tempo não tem nada, exemplo, onde eu posso pegar, não tem nada onde eu posso tatear, não há nada que eu possa comprovar esse conhecimento intelectual que ele fala, que ele diz, que aqueles falsos mestres diziam. Então, irmãos, esse conhecimento de Deus, que o apóstolo João fala aqui, eu vos escrevo no capítulo, no versículo 13 e também no versículo 14, ele fala assim, eu vos escrevo porque vos conheceis aquele que existe desde o princípio. E depois, lá no versículo 14, na parte A, fala assim, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis. Então a palavra conheceis, irmãos, ela é utilizada aqui 3 vezes, irmãos. 3 vezes a palavra conhecer é utilizado, o verbo conhecer aqui. Então, irmãos, nós temos o verdadeiro conhecimento de Deus, nós que somos cristãos, que nós confessamos Cristo, não aqueles gnósticos. E agora nós temos que lembrar uma coisa que nós já lemos e já ouvimos. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele é algo prático, ele nunca é intelectual. Na verdade, nós temos sim uma parte, porque nós lemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus e adquirimos um conhecimento sim. Só que se ficar somente na sua mente e não executar, isso não é um conhecimento de Deus, não é aquilo. Deus nos chama para um conhecimento prático, para um conhecimento onde nós vamos executar aquilo que nós estamos diante da palavra, que a palavra nos coloca diante. Certo, irmãos? Então esse conhecimento não é teórico, ele trata-se de um conhecimento experimental, um conhecimento relacional, um conhecimento profundo. Não é conhecer a Deus apenas de ouvir falar, é conhecê-lo por intermédio de um íntimo relacionamento. A prática daquilo que você está diante, que Deus coloca na palavra diante de você todos os dias. É execução, irmãos. Isso é um conhecimento prático. Deus, ele não é, assim como os gnósticos. Não vai ter diferença nenhuma se nós aqui encontrarmos qualquer pessoa na rua e falar que nós somos cristãos, só que as nossas práticas não condizem com aquilo que eu estou falando. Os gnósticos eram da mesma forma. Eles falavam que tinham conhecimento de Deus. Tudo bem. Até nós conversarmos se nós formos evangelizar, ou com uma pessoa do nosso serviço, por exemplo, que nós temos um contato social, as falas que nós temos superficiais sobre Deus ali, é as mesmas que os gnósticos tinham. É difícil a gente entrar num papo profundo, numa conversa com uma pessoa do nosso serviço, ou um amigo assim, onde nós podemos falar bastante das coisas de Deus. Mas quando nós temos essa oportunidade de falar, nós falaremos. E aí, irmãos, vai ser evidenciado se tudo aquilo que eu estou falando vai estar condizendo com aquilo que eu estou praticando diante dessa pessoa. E aí nós vamos ver realmente se esse conhecimento é o conhecimento verdadeiro ou simplesmente mais aquilo que os gnósticos faziam. Então Deus nos chama, irmão, para um conhecimento que é prático, irmãos, como nós já vimos nos sermões passados. Então o cristão, nós temos o verdadeiro conhecimento de Deus. Mas lembrando, se você coloca em prática, se você pratica isso, se você não fica somente falando. Irmãos, é muito gostoso nós ouvirmos aquilo que os nossos irmãos de mais experiência, eles pregam. É muito gostoso. Nós temos contato com irmãos que têm uma caminhada já longa e eles falam muitas coisas para nós. E depois nós ficarmos passando isso para os demais irmãos, nós ficarmos degustando aquilo ali, nós ficarmos compartilhando com as demais pessoas e viver só no mundo da teoria, no mundo da fala, mas esquecer que tudo aquilo tem que ser colocado em execução. Porque não adianta nada, são experiências maravilhosas. Vamos numa conferência, vamos lá congregar com os nossos irmãos lá, que tem um pastor que o Senhor usa muito dele. Só que adianta você ir até lá, participar de 1000 conferências, chegar na sua casa e você não executar aquilo do conhecimento verdadeiro de Deus. Nada mais do que um gnóstico do primeiro século. Certo, irmãos? Então, o conhecimento de Deus, irmãos, assim como fala em João, no Evangelho de João, o próprio João, apóstolo João escrevendo no seu Evangelho, no capítulo 17, no verso 3,
E conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Assim também, como é falado em Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, a palavra de Deus nos relata que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Um povo forte e ativo. Ou seja, ele não é um povo que absorve e fica parado. Ele é um povo que vai, que executa, que ele coloca em prática os ensinamentos que os apóstolos, os profetas, tudo que a palavra de Deus nos apresenta, irmãos. Isso é muito importante. Você tem um conhecimento verdadeiro de Deus, você executa. Assim você vai ser entendido como um verdadeiro cristão. Entenda, irmãos? O terceiro ponto que eu quero passar para os irmãos, que é no versículo 13 e 14, acompanhem comigo, irmãos. Versículo 13 e versículo 14. Na parte B do versículo, eu vou ler inteiro o versículo, mas é na parte B, na parte dos jovens. Relata assim, ó, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E aí no versículo 14, na parte C também, né, a mesma coisa dos jovens, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, veja só, no versículo 13, ele fala assim, né, tendes vencido o maligno. Tendes vencido, já nós podemos entender, se a gente for entender no português, na gramática, isso já ocorreu se a gente for ler. Tendes vencido, ou seja, já venceu. Nós já vencemos o maligno. Aí a gente fala, peraí, como já venci o maligno? Eu já venci aquele que me afronta? Como que isso ocorre? Como que isso sucede? E aí, no versículo 14, no finalzinho, ele repete, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Novamente, você já venceu o maligno. Então, o terceiro ponto, irmão, é que nós, os cristãos, nós temos a força vitoriosa contra o maligno. Nós já vencemos, irmão, já vencemos. Aqui, os jovens são fortes não por causa da sua força física. Normalmente nós pensamos, jovens estão no auge, né? Por exemplo, Samuel lá. Samuel é grande, se fazer uma academia vai ficar mais forte ainda, né? Então nós pensamos que os jovens eles são fortes por causa disso, pela sua força física. Ou eles são fortes por causa da sua audácia, né? Que normalmente os jovens eles são mais, eles são mais suscetíveis, são mais propícios a fazer coisas que idosos, porque idosos vai ter um certo cuidado. Jovens não, jovens já são loucos, né? Já vão e já executam as coisas. As crianças da mesma forma, né? Já tem mais um pouco de audácia. Mas aqui está falando que esses jovens venceram, não foi por causa disso, não foi por causa da força física dele, não foi por sua... Samuel, você venceu? Não foi por sua força física, por algo que você pode fazer. Não foi por causa das nossas audácias como jovens, nós não vencemos por causa disso. Por que nós vencemos, irmãos? Nós vencemos pelo poder da palavra. Assim como está falando aqui, ó. A palavra de Deus permanece em vós. Sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Nós vencemos pela força, mas não pela nossa força própria, pela força da palavra que está em nós. A força da palavra que está em nós. É importante também, irmãos, ressaltar que João, ele fala que os jovens, então, já venceram o maligno, e ele não apenas deseja que eles possam vencê-lo. Entende? Eles não estão. Quando a gente fala assim, encorajamento, normalmente a gente vai receber palavras de ânimo para que a gente vença, combata o pecado. Não, posso já falar assim, eu não estou falando para você assim, meus queridos irmãos, filhinhos, vamos, vocês vão conseguir vencer. Não, vocês já venceram, já venceram. Em Cristo vocês já venceram. Porque a palavra, o verbo da vida, aquilo que nós pregamos, já está dentro do coração de vocês. Então, sejam corajosos. Tire esse desânimo. Esses testes que eu estou aplicando a vocês é para que vocês tenham consciência do poder que habita no coração de vocês. Cristo, nosso Salvador, Ele está no coração de vocês. É isso que Ele quer dizer aqui. Por causa disso vocês têm vitória, por causa disso vocês venceram. Vocês venceram não é porque vocês têm alguma coisa, vocês não têm nada. É tudo aparente. Mas é porque o poder da palavra, Cristo, o verbo da vida, o Espírito Santo, habita em você. Habita em todos nós, irmãos. Ele declara, vocês já venceram o maligno. É isso que ele quer dizer, irmãos. Então esses jovens estão em Cristo e têm comunhão com Ele. Portanto, irmãos,
A vitória que Jesus Cristo conquistou, irmãos, sobre todos os poderes das trevas. Ao morrer na cruz, ao morrer no madeiro, expiando seu sangue em favor dos nossos pecados. Então, quando nós cremos nessa obra, a nossa vitória já foi consumada junto com a de Cristo sobre a morte. Então, Cristo foi vitorioso sobre a morte, ele ressurgiu ao terceiro dia. Nós também somos vitoriosos com essa obra, irmãos, a partir do momento que nós cremos no seu nome. Isso nós já sabemos, é somente o poder de Deus que é operado em nós. Nós não conseguimos, mas através do que o Senhor opera no nosso coração, nós temos o poder dado por Deus de confiar nessa obra. E assim recebemos a vitória. Nós somos vitoriosos, lembrando, porque Cristo é vitorioso, porque Cristo venceu a morte, porque Cristo ressurgiu ao terceiro dia, assim como nós falamos no credo. Se nós somos vitoriosos, é somente por causa disso. Não existe nada mais, irmãos, que nos dá essa vitória que tantos nós almejamos. É Cristo, só Ele, irmãos, somente Ele. Então a vitória dos crentes sobre o maligno já é um fato consumado. Se você é um cristão, meu irmão, veja só, se você é um cristão verdadeiro, se você ouve a palavra, se você tem um ódio do seu pecado, a sua vitória já foi consumada. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Não significa que nós não vamos lutar. Não significa que nós não vamos tomar muitas bordoadas e às vezes cair no chão. Mas em Cristo, por sermos vitoriosos, vamos nos levantar. Vamos sempre estar aos pés dele, porque ele venceu. Nós confiamos nele e a nossa vitória está nele, somente nele, irmãos. E aqui, irmãos, diante desse fato, que nós já vencemos o maligno, nós podemos identificar de algumas maneiras aqui na nossa vida. 3 pontos nós podemos abordar aqui. Então, como que nós entendemos que somos vitoriosos? Tá bom, irmão João, eu entendi que eu sou vitorioso. Eu creio em Cristo. Assim como Cristo venceu, eu já venci. Mas como que eu posso visualizar de uma forma mais concreta isso? Aqui, irmãos, o próprio apóstolo João, nessa mesma carta, ele dá 3 pontos para nós entendermos aqui. Você pode identificar que você é vitorioso da seguinte maneira. Primeiro ponto, você não vive mais na prática do pecado, que é uma característica dos filhos do diabo. Isso está lá no capítulo 3, no verso 8. A gente vai ouvir um pouco mais sobre isso nos futuros sermões. Então, primeiro ponto, você não é um filho do diabo. Por quê? Porque você não pratica, você não vive na prática do pecado. Você tem um ódio contra isso. Se você cai no pecado, você se sente muito mal. Você já corre aos pés do Senhor. Isso é o primeiro ponto, onde você já é vitorioso. Segundo ponto, no capítulo 3, no verso 12. Você, irmãos, no capítulo 3, no verso 12, aqueles que já são vitoriosos, eles não são mais do maligno, como Caim, que odiava o seu irmão e acabou por matá-lo. No capítulo 3, o apóstolo João ele faz uma comparação entre Caim e Abel com aqueles que amam seu irmão. Então você não é do maligno, você não vai praticar isso contra o seu irmão, você não vai ser um homicida contra o seu irmão. No capítulo 5, no verso 19, o terceiro ponto que o apóstolo João traz aqui, para como eu posso identificar essa vitória sobre o maligno, nós sabemos que nós somos libertados do domínio e do poder que o maligno exerce sobre o mundo. No capítulo 5, no verso 19, ele fala que os verdadeiros cristãos já foram libertos, já não estão mais sob o poder do maligno. Nós não somos mais escravos do pecado. O verdadeiro cristão, agora ele tem um outro Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. Então nós não somos mais filhos do diabo. Nós não praticamos o pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós não desejamos o mal do nosso irmão. Nós sim queremos amar os nossos irmãos. E nós fomos libertados. Nosso Senhor não é mais os nossos desejos. Nosso Senhor não é mais o nosso pecado. Nosso Senhor é o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não somos mais escravos, irmãos. E para acabar, irmãos, com qualquer dúvida que os gnósticos traziam aos nossos irmãos, e também isso se aplica em nós, João nos fala que essa vitória foi concedida mediante a Jesus Cristo e não mediante a gnose. A gnose que nós falamos é o conhecimento, que aqueles que eram os gnósticos tanto falavam. E aqui, irmãos, cabe uma aplicação para o nosso dia a dia. Nós, principalmente nós que estamos vivendo numa comunidade reformada, é muito fácil a gente ser chamado de teórico ou de erudito, vamos falar assim, de erudito, e termos muitos e muitos e muitos conhecimentos.
É muito fácil a gente se pegar por isso e a gente acabar se enterrando por causa disso. Nós não vamos diferir dos gnósticos. Mesma coisa, eu tenho 15 bíblias de estudo, tenho 33 comentários bíblicos, eu já participei de tantos cursos, de tantos institutos, e aí, irmãos, é só uma soberba que vai entrando no seu coração. Você fala que conhece muito a Cristo, mas é sua prática, é sua vida diária, como que está? Então, nós somos chamados, sim, para nós conhecermos a palavra de Deus, mas executando tudo aquilo que nós gostamos de falar, naquilo que Deus nos deu a condição de estarmos absorvendo. Então, é isso que Deus nos chama, irmãos. Nós somos vitoriosos, essa vitória foi conseguida por Cristo e não por causa do nosso conhecimento. Então, nós podemos, infelizmente, montar nesse cavalo e começar a andar achando que isso que nos dá alguma coisa. Aí a soberba, ela não derruba, irmão. Infelizmente. A conclusão, irmãos, quero trazer algumas aplicações para os irmãos. Então, nós não devemos, como a palavra é encorajamento, né? Nós temos uma palavra de encorajamento, nós não devemos nos desanimarmos quando a gente for testado pela palavra de Deus e provados pelos padrões que a palavra de Deus nos traz, irmãos. E se a gente perceber que foi reprovado diante de um teste como esse que o apóstolo João nos deu, nós não devemos ficar desanimados, irmãos, porque esses mesmos testes que se aplicam, ele fala aqui que em Cristo, todavia, se você pecar, se você errar, se você vacilar, você tem o perdão dos pecados. Você pode e você irá receber o perdão de Cristo. Entende, irmãos? Se nós formos crentes verdadeiros, nós vamos sempre se despertar mediante esses erros. E nós vamos nos corrigir e nos dedicar a uma vida mais santa e devotada ao serviço a Cristo e também ao serviço aos nossos irmãos. Um dos maiores encorajamentos que todos nós podemos receber quando o desânimo bater na nossa porta, irmãos, é vocês, todos nós aqui, lembrar de pontos básicos e fundamentais da nossa posição diante de Deus. Vejamos, quando nós lembramos que conhecemos a Deus, que nossos pecados foram perdoados, que nós vencemos o maligno e que a palavra de Deus está em nós, nós vamos recobrar forças para continuar, apesar das nossas dificuldades, porque isso não está em mim, não está em mim, está no nosso Salvador, na obra consumada dele, como a gente já falou. Então, se você caiu, se você se deslizou, o desânimo vai vir, irmãos, mas lembramos da nossa posição diante de Deus. Nós somos um poço de miséria, nós somos completamente voltados para o pecado. O Senhor tem dado graça de nós não irmos além mediante a sua graça misericordiosa. Mas, em Cristo, nós recebemos o perdão. E se nós lembramos que nós temos um Deus todo-poderoso, onde o seu Filho, o Senhor Jesus, ele através da sua morte, nós recebemos o perdão, nós já recebemos a vitória sobre o maligno, e a palavra de Deus, no qual nós recebemos, no qual a gente escuta todos os domingos aqui, ela está em nós vamos recobrar força. Lembre desses pontos básicos. Quem é você diante de Deus? Você não vai conseguir nada mesmo. Você não vai conseguir alcançar um bom estado diante de Deus se não for a misericórdia dele te alcançando. Então, irmãos, no nome de Jesus, ou seja, quando eu falo o nome de Jesus, é aquilo que eu falei. A pessoa de Jesus Cristo, inteiramente, o nosso Senhor, o Filho de Deus, nele nós somos vitoriosos. Então, a mensagem que nós podemos pegar, irmãos, e aplicar para a nossa vida, é se é Ele, e somente Ele que nos dá a vitória, nós temos que se entregar a Ele. Nós temos que se render a Ele, totalmente. Nele e somente nele nós vamos ter o que nós necessitamos. Somente nele nós vamos ter a força necessária para que nós possamos continuar nossa vida cristã. Não é através da minha força, é através da força daquilo que Cristo colocou no meu coração. Cristo está no meu coração, na verdade, né? Através da sua palavra, através daquilo que ardentemente, todos os dias, diante da sua palavra, diante de um irmão falando com nós, diante da vida de igreja, nós recebemos. É o do próprio Cristo no nosso coração. E assim nós vamos conseguir, dia após dia após dia, vencendo, às vezes caindo, ocasionalmente, não sempre, mas nós vamos caindo. E assim nós vamos, em Cristo, ter força necessária para continuar. Lembra, irmão, se vocês colocarem a força em vocês, se nós achar que nós conseguimos fazer alguma coisa, nós vamos se arrepender. Na verdade, nós vamos se amargurar, não se arrepender, se amargurar grandemente.
Porque em nós não conseguimos. Somente Cristo. Se rendam a Ele, irmãos. Nós já confessamos o nosso Salvador, mas se entregue agora. Se entregue totalmente. Lembre-se que é somente nele que você consegue algo. Somente nele, não nas suas forças. Sua salvação já é garantida nele, mas também a sua vida. Viva uma vida alegre, viva uma vida dependente dele. E por mais que as dificuldades venham, você é um vitorioso e você vai sentir o prazer dessa vitória. Você vai sentir a alegria dessa vitória no seu Salvador. Certo, meus irmãos? Curvem as cabeças, fechem os olhos. Vamos orar ao Senhor.